Olá, hoje estou aqui com o Dr. Adalto Bentivegna Filho. Ele é advogado, assessor jurídico aqui do Sindicato das Transportadoras do Estado de São Paulo, o SETCESP. E o nosso assunto é direitos. Os seus direitos como transportador, seja um transportador empresa ou o autônomo. Dr. Adalto, muito obrigado pela entrevista, por me receber aqui. E eu começo perguntando a respeito aí do Vale Pedágio. É uma lei já antiga, mas que nem todos recebem. É polêmico isso. Gostaria que o senhor comentasse a lei do Vale Pedágio. É uma lei, como você bem disse, Jaime, de 2001, a lei do Vale Pedágio. Ela visa desonerar o transportador, o motorista autônomo, do custo do pedágio. E toda vez que o motorista autônomo for fazer uma viagem, um transporte de carga para terceiros, ele tem que receber antecipadamente esse custo do Vale Pedágio ou ter um chip que permita que ele passe nas barreiras fiscais com o custo de quem o contratou. No caso das transportadoras rodoviárias de carga, as pessoas jurídicas, quando for carga de lotação, quando no caminhão tiver só a carga de um cliente, esse cliente também tem que antecipar o Vale Pedágio ou colocar os sistemas para passar na barreira, você tem que pagar de forma eletrônica. E na carga fracionada, ele pode cobrar esse Vale Pedágio a posteriori, lembrando que o pedágio não faz parte do frete. Pois é, não pode colocar o Vale Pedágio no frete, né? Isso o transportador tem que estar muito bem ciente disso, né? Exato, porque na realidade o pedágio não se confunde com frete e se muitas vezes você antecipa o Vale Pedágio e o motorista autônomo ou a transportadora não destaca isso em apartado, você tem que pagar duas vezes, aquele velho ditado, quem paga mal paga duas vezes. Então tem que ser separado e também é bom para efeito tributário. No caso das transportadoras, não entra para cálculo do PIS, da COFINS, esse valor que é pago a título de Vale Pedágio. Se a empresa ou o motorista não recebe o Vale Pedágio de forma correta, como fazer valer esse direito? Bom, primeiro que quem não paga de forma correta corre o risco da multa. Uma multa que varia de R$ 550 a R$ 10.500 por viagem, né? Então, o embarcador ou transportador que subcontrata um carreteiro, ele tem o dever de antecipar o Vale Pedágio. Além disso, aquelas pessoas que se sentirem lesadas poderá também acionar o Poder Judiciário para receber esses valores que não recebeu a título de Vale Pedágio. Pois é, essa era outra pergunta minha, porque eu já conversei com um pequeno transportador, com um caminhoneiro autônomo e perguntei, você recebe Vale Pedágio? Ele me disse, olha, eu prefiro nem cobrar porque eu tenho medo de retaliação, tenho medo de não poder carregar depois. O que o senhor diz a respeito disso? Eu sempre procuro, nesses casos, orientar para procurar a sua entidade de classe. O SETCESP, por exemplo, a entidade a qual eu assessoro, que eu trabalho, nós damos apoio aos transportadores, às empresas de transporte rodoviário de cargas, quando elas têm algum problema com o seu embarcador, até para não ficar em cima da empresa que está tendo problema. Então é o SETCESP que toma essa frente. Também eu diria para os carreteiros procurar o sindicato dos motoristas autônomos para que eles encampem essa bandeira e conversem com os contratantes desses profissionais para poder pagar, sem contar na denúncia à NTT, porque poderá surgir a multa, como nós falamos. Exatamente, né? Quer dizer, procurando o sindicato, ele não fica na linha de frente e também lembrando que tem a denúncia para a NTT, nos canais aí da ouvidoria, por exemplo, da NTT. Perfeito. Doutor Adalto, a lei diz que o pedágio é por conta do embarcador. Mas quando aquela situação em que é a transportadora que contrata, que terceiriza, né, contrata um autônomo, como que fica? O conceito de embarcador é amplo. O embarcador pode ser, no caso do Vale Pedágio, né? Pode ser a indústria, o comércio, enfim, o setor que contratou aquele profissional, ou pode ser a própria transportadora. A transportadora foi contratada por um cliente e ele subcontrata uma outra transportadora ou carreteiro. Essa transportadora, assume todos os encargos e as obrigações de fornecer antecipadamente o Vale Pedágio. Então, da mesma forma, o autônomo tem que cobrar o Vale Pedágio aí da transportadora. Perfeito, perfeito. Bom, doutor, uma outra questão aqui, uma outra lei, que é a lei muito interessante aqui no setor, é a 11.442. E dentro dessa lei, lá no artigo 11, fala que o transportador tem um período ali de carga e descarga, após a chegada do caminhão ao destino, de 5 horas de carga e descarga. Passando esse período, ele tem direito ali a uma indenização porque o caminhão está efetivamente parado.
Gostaria que o senhor explicasse a importância dessa lei. Não é novo, né? Na realidade, geralmente o transportador, Jaime, ele tem um prazo para entregar a mercadoria. E, logicamente, o destinatário tem que receber essa mercadoria assim que chegou. Se passar de um tempo razoável, hoje às 5 horas, como você bem lembrou no caso da Lei 11.442/07, passa o transportador a ter um direito a uma indenização por essa demora, né? Até porque o veículo parado tem custo, né? Então a lei quis proteger isso, ela deu um prazo de 5 horas. 5 horas é o que fala a lei, mas poderá ter um contrato entre as partes de ser menos de 5 horas ou até de ser mais, né? Isso também não há impedimento jurídico, mas é esse o objetivo da norma. Tá certo, desde que haja aí então um acordo comercial prévio, então pode passar aí, tá certo. E se não há, Jaime, também aquilo que nós falamos. Lógico, sempre é bom o entendimento, conversar com o cliente e exigir indenização. Se não, pode buscar também no Poder Judiciário. Tá certo, então falando em buscar os seus direitos, né? Qual a orientação para o transportador para ele poder cobrar e receber esse direito dele? O ideal é que na hora que celebrou o contrato de prestação de serviços, de transporte, já acertar isso para ficar pactuado ali no próprio contrato. Mas o não cumprimento do contrato, ou não havendo contrato verbal, né, e não se chegando a um acordo, repito, acho que é interessante buscar a sua entidade de classe, até para não se desgastar, porque muitas vezes ele entra num embate ali com aquele cliente e cria uma má imagem, né? Que não é o caso, não é questão de ser má imagem, é um direito que ele tem, até porque ficou com o veículo parado lá, além do prazo razoável, e isso lhe traz um prejuízo, né? A primeira questão é buscar as entidades de classe, a última seria aí a buscar o Poder Judiciário. Mas isso também tem um tempo, né? O direito prescreve. Perfeito, Jaime. Aí tem uma dúvida, porque a Lei 11.442, que o amigo citou, fala de 1 ano. E o nosso Código Civil fala de 3 anos. Há juiz que entende que é 1 ano, há juiz que entende que é 3 anos. Aquele famoso detalhe, vamos nos precaver, vamos pelo prazo menor. Eu aconselho tentar resolver isso no prazo de 1 ano. E o que ele precisa para comprovar que ele efetivou aquela entrega e que esperou mais de 5 horas e que ele tem o direito? Geralmente, você tem um conhecimento de transporte, você tem um documento de transporte que pode ser uma forma de comprovar isso. A outra, que ainda não está regulamentada pela NTT, é você notificar, assim que você chegou no local, procurar notificar, seja por WhatsApp, seja por algum outro tipo de documento, porque essa prova, e essa sua pergunta é importante, é do transportador, né? Então ele tem que, chegou num local, num destino, manda um WhatsApp para quem de direito, um e-mail, hoje todo mundo tem lá o tablet, o seu celular, já estou aqui, cheguei agora, o próprio registro do tablet vai dizer a hora que ele chegou. A partir dali, a hora que foi descarregado, quer dizer, se passar de 5 horas, começa a lhe surgir o direito a uma indenização. É isso aí, fica ligado na dica, é importante. Bom, doutor, não é só direitos, né? O motorista, o empresário do setor de transporte também tem deveres, né? Quais são os principais deveres, obrigações do transportador? Cumprir a lei de trânsito, cumprir o prazo de entrega, porque também, se é verdade que há um prazo para descarregar, também há um prazo a ser cumprido. A própria lei que o amigo citou fala disso. Ter seguro da carga, é obrigatório o seguro de responsabilidade civil, fazer com que a carga chegue de forma intacta, em condições de ser recebida pelo destinatário. Até porque, já é importante dizer, para ter direito a receber o frete, eu tenho que entregar a carga. E ela em bom estado, ou seja, na forma que ele carregou no remetente. Tá certo, tem que ser cuidadoso mesmo. Agora a gente falou da lei do vale pedágio, evasão de pedágio é crime, né? Sim, sem dúvida. O papel da fiscalização que existe nas estradas, nos postos fiscais de fronteira, é exatamente fiscalizar a documentação, fiscalizar o vale-pedágio, fiscalizar se está sendo respeitado o frete mínimo. Tem toda uma regra que é positiva para a sociedade. Agora, claro, se você evade, ou seja, não para, não cumpre o dever de permitir o acesso da NTT ou da Polícia Rodoviária aos seus documentos, isso evidentemente é uma multa pesada. No caso da NTT, a multa é de R$5.000, fora outras consequências que ele poderá vir a ter.
Sem dúvida. Agora, doutor Adalto, você falou aí do piso mínimo. Na data que a gente está gravando hoje, o STF ainda não julgou o piso mínimo. O que o senhor tem a dizer sobre o piso mínimo? É uma lei, né? Está valendo. A lei está valendo. A lei 13.715, se não me falha a memória, que é de agosto do ano passado, mas está valendo antes, porque tem uma resolução, tinha uma medida provisória 812, que é de maio de 2018, depois veio a lei, a medida provisória virou uma lei, então ela está em vigor. É verdade que o ministro suspendeu uma resolução em julho que fazia um acerto no valor do piso mínimo, mas o fato dele ter suspendido voltou a valer a resolução de maio do ano passado. Então está em pleno vigor e quem não está cumprindo tem lá as sanções que poderá ter para o futuro. Então, se está em vigor, é lei, é direito, pode, então, reivindicar esse direito. De que forma? Pode exigir e pode, inclusive a própria NTT pode multar, pode autuar quem não está cumprindo. Uma mensagem aí a respeito, então, da importância de conhecer um pouco das leis, né? Ninguém precisa aí ser formado em direito como doutor, mas conhecer um pouquinho de lei é importante, por quê? É importante, às vezes a gente pensa que lei é coisa de advogado e não é. O advogado é para cuidar de processo, para quando a coisa vai parar nos tribunais. É importante conhecer a lei do vale pedágio para quem é transportador, a lei do piso mínimo, né? E algumas resoluções que a NTT baixa para orientar qual a forma de fazer corretamente aquele transporte no que tange a documento, no que tange a licença, né? As próprias normas de lei de trânsito, o bom profissional deve estar atualizado em relação a isso, e são normas simples, não tem nenhuma complexidade para interpretá-lo. Então é importante sim ter lá, acho que até uma medida, ter um manualzinho, algumas empresas poderiam adotar isso até para orientar os motoristas nas suas principais obrigações. É isso aí. Está aí esperando carga, está esperando para carregar, para descarregar, aproveite o tempo lendo um pouco aí a respeito das leis. Uma hora você pode precisar. E é isso aí, doutor Adalto, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço. Essa foi mais uma entrevista aqui no canal. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e ajude a fortalecer essa comunidade que cresce a cada dia. Tem muito conteúdo interessante aqui para você. Valeu!